Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Mais uma semana, mais uma viagem pelos 5 continentes na Rádio Observador com os temas que marcam a atualidade geopolítica. O João Costa Silva está de volta para a semana. Eu sou a Vanessa Cruz, vou viajar muito bem acompanhada, como sempre, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Vamos viajar então, como é que estás? Olá Vanessa, obrigado. Está tudo bem e espero que o João esteja a divertir, mas também esteja a ouvir. Depois vou-lhe fazer um questionário para ver se ele está a acompanhar o programa como devia, mesmo não estando a trabalhar. Há de estar, mesmo que não seja em direto, será em diferido, certamente. Então vamos a isto. Temos sempre, Bruno, muitos desenvolvimentos, avanços e recuos no conflito no Médio Oriente, mas vamos começar até com a guerra na Ucrânia, na semana em que Kiev viu finalmente a União Europeia aprovar um empréstimo de 90 mil milhões de euros. Está superado, portanto, o impasse. Qual é que é o ponto de situação sobre a frente de guerra? Bem, em primeiro lugar, a guerra faz-se em muitas frentes e também nesta frente diplomática, financeira, é uma enorme vitória para a Ucrânia finalmente este empréstimo avançar. Obviamente isso está ligado com o resultado das eleições na Hungria, embora Orbán ainda não tenha sido formalmente, de facto, deixou de impedir o avanço. E isso é realmente crucial para passar esta mensagem que a Rússia não pode estar a contar que, de repente, de um dia para o outro, a Ucrânia fique sem dinheiro para sustentar o esforço de guerra. E, portanto, isso é muito importante. E também tivemos notícias esta semana dos serviços de informações suecos, que historicamente prestam muita atenção à Rússia, de que a Rússia está numa situação económica ainda pior do que aquilo que se pensava. Coisas como, por exemplo, a taxa de inflação estará muito mais próxima da taxa de juros, que anda à volta dos 15%, tem oscilado entre os 15% e os 20%, de que está com reais dificuldades orçamentais e que há uma certa martelagem dos números ou até uma desinformação estatística para tentar passar a mensagem que as coisas estão melhores. Portanto, nesse campo económico, houve boas notícias para a Ucrânia. É um balão de oxigénio e ainda para mais por comparação com essa situação económica que está a atravessar a Rússia também. Exatamente. Claro que aqui temos sempre de sublinhar que a Rússia cada vez mais é um regime autoritário e os regimes autoritários têm esta vantagem que não ligam muito a eleições porque já sabem qual vai ser o resultado, não precisam de se preocupar muito com ser impopulares desde que a máquina repressiva continue a funcionar. Mesmo em termos militares, a questão... realmente aquilo que parece ser de sublinhar é que a Ucrânia está a recuperar ligeiramente território, ou seja, o balanço em termos de avanço territorial, que tinha sido no último ano avanços territoriais ainda que muito lentos e com um custo muito grande em termos de baixas por parte da Rússia, na verdade agora parece estar a inverter-se essa tendência, ainda que de forma muito ténue. Portanto, o balanço para esta última semana é qualquer coisa como 3 ou 4 quilómetros quadrados de vantagem para a Ucrânia. Portanto, a Rússia pode avançar em algumas zonas, mas está a perder noutras. Mas basicamente isto significa que mantém-se esta situação de relativo impasse em que a arma fundamental é cada vez mais a questão dos drones. E aí os sinais são de que, seja na linha da frente, seja também nos ataques à infraestrutura energética russa, realmente a Ucrânia tem conseguido avanços importantes e mesmo na interseção também, porque como resultado deste conflito no Médio Oriente, porque isto está tudo ligado, há muitas dúvidas sobre a questão dos interceptores mais avançados, mas a verdade é que a Ucrânia tem cada vez mais utilizado meios próprios, mísseis próprios, drones próprios, drones contra drones também, portanto tem inovado muito e aparentemente com muita eficácia. O mês de março foi o mês em que houve mais ataques com drones russos em toda a guerra. Ainda assim a Ucrânia conseguiu interceptar mais de 90% desses drones. Está a ganhar vantagem nesse campo, ainda mais. Pelo menos está a conseguir resistir com uma eficácia muito grande e a responder aqui a uma questão que nós tínhamos, que é: será possível apenas com o apoio europeu e com algumas compras, sobretudo de munições americanas, com dinheiro europeu, mas essencialmente com o apoio europeu, seria possível à Ucrânia continuar a resistir? Ou poderíamos começar a ver colapsos, pelo menos parciais, na linha da frente?
para já, realmente a Ucrânia parece estar a conseguir resistir com eficácia, e isso, à partida, é uma derrota estratégica para a Rússia, é uma vitória estratégica para a Ucrânia, porque é preciso recordar aqui a enorme assimetria de poder entre os dois. Claro. E no Médio Oriente, Bruno, afinal, quem é que está a ganhar, quem é que está a marcar pontos nesta altura? Bem, no Médio Oriente temos este cessar-fogo extremamente frágil e temos uma grande confusão sobre, no fundo, quais são os objetivos, sobretudo do lado americano. Aparentemente, um dos grandes objetivos era a reabertura do estreito e, portanto, aquele cessar-fogo parcial, tal como estava desenhado há uma semana atrás, parecia, no fundo, permitir que, ainda que as negociações pudessem continuar por muito tempo, porque um acordo com o grau de ambição que corresponde a todos os objetivos que foram sendo enunciados pelos Estados Unidos será muito difícil de obter e não é de todo garantido. Coisas como o Irão deixar de apoiar milícias armadas, o que é uma estratégia do Irão desde o início da Revolução em 1979. Há aqui uma dimensão também de solidariedade religiosa. Muitos destes grupos são também grupos xiitas. O Hezbollah, por exemplo, quer dizer literalmente partido de Deus, tem uma filiação religiosa com os ayatollahs iranianos. Mas coisas como o programa nuclear, que supostamente foi destruído, mas depois percebe-se que é muito complicado, por exemplo, saber onde é que está o material enriquecido. Mas, enfim, à partida parecia haver aqui uma fórmula que seria um cessar-fogo que pelo menos garantisse a liberdade de circulação no Estreito de Hormuz, mas rapidamente isso colapsou, como sabemos, e, portanto, eu acho que desse ponto de vista a situação está pior, porque realmente, em termos, sobretudo, da economia global, o efeito aqui mais importante desta guerra é realmente o bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa 20 a 25% do petróleo, do gás, de outros produtos que derivam daí, como os fertilizantes, etc. E, portanto, isso continua a estar bloqueado. Sendo que Donald Trump diz que tem todo o tempo do mundo, mas... Sim, mas claramente não tem. Não Ao mesmo tem. tempo que diz isso, passa o tempo a dizer, mas o acordo está à beira de ser atingido, e depois temos os iranianos a desmentir categoricamente que isso seja assim. Nem sequer se conseguiu organizar um encontro negocial no Paquistão esta semana, como estava previsto. Portanto, isso mostra bem que as coisas não estão propriamente a avançar rapidamente em termos de chegar a um acordo. A mim parece-me que, tenho insistido nesse ponto, acho que o cenário mais racional para os dois lados seria realmente um cessar-fogo, um acordo ainda que muito parcial, que permitisse aos dois lados declarar a vitória e, no fundo, depois continuar negociações que serão sempre muito complexas. E Donald Trump também tem o perfil, no fundo, de muitas vezes declarar a vitória e depois desinteressar-se dos assuntos, dos detalhes. Esse seria a partida o cenário, eu diria, mais racional e provavelmente o mais positivo que será possível, que é credível. Os dois lados saírem bem no retrato. Exatamente, poderem reclamar isso, ainda que, de facto, ficasse muita coisa por resolver. Agora, há um cenário também que tem de continuar a estar em cima da mesa, que é o de uma escalada, inclusive de uma escalada acidental. De repente, há um incidente qualquer com um navio militar americano ou com um navio civil, enfim, do Irão, que no fundo acaba por levar ao reacender do conflito com um grau de intensidade novamente muito, muito elevado, além de que temos aqui este outro beligerante, sempre muito pouco previsível, que é Israel, que dá todos os sinais, o governo israelita pelo menos, de não estar muito interessado, não acreditar muito nestas negociações e sendo que há essa outra pacífica. Dimensão também do cessar-fogo entre o Líbano e Israel. Exatamente, e portanto por aí também as coisas podem voltar a escalar e eventualmente podem contaminar depois o conflito entre o Irão e os Estados Unidos. Portanto, muita coisa pode correr mal. Para já estamos aqui neste cenário de um cessar-fogo muito frágil, mas com este problema fundamental que é um cessar-fogo em que continua a não ser possível navegar de forma segura no Estreito de Hormuz. E isso é um custo brutal para a economia global e que se vai piorar com o passar do tempo. Não é? Basta pensar num país como Portugal, como é que nós vamos ter uma época turística no verão se de repente há milhares de voos a serem cancelados ou a custar 2 ou 3 vezes mais com sobretaxas porque não há combustível ou porque o combustível está muito mais caro. Sim, o Comissário Europeu para a Energia esta semana alertou para os efeitos, mesmo que a guerra acabasse agora, os efeitos vão perdurar durante meses e até anos. Portanto, e isso é o melhor cenário, não é? Portanto, no melhor cenário, se o bloqueio continuar, mesmo que não haja um reintensificar da guerra, se o bloqueio do Estreito continuar, vamos ter problemas económicos cada vez mais sérios. Há aqui outros problemas. Esta vaga de demissões do chefe do Exército e agora do responsável da pasta da Marinha dos Estados Unidos. Isto é normal numa guerra?
Não é nada normal, pelo menos há muitas décadas que não é normal. É verdade, por exemplo, na Segunda Guerra ou em conflitos anteriores, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a Guerra Civil, não era assim tão anormal. Sobretudo a admissão de chefes militares era uma coisa que era... Se o chefe militar não está a conseguir obter resultados, tenta-se outro, não é? Lincoln tentou vários generais, até acertar no general Grant. Em termos de ministros, de responsáveis das pastas, isso é bastante mais raro. Realmente aqui temos a combinação das duas coisas. Temos dezenas e dezenas de demissões de altos responsáveis, digamos, na defesa americana. O mais recente é o ministro da Marinha, que é, no fundo, nos Estados Unidos mantém-se algo que nós tivemos em Portugal até ao 25 de Abril, que havia também um ministro da Marinha, um ministro do Exército, portanto, o chefe máximo do ramo não era... Havia uma tutela política direta sobre cada ramo, não era o chefe do Estado-Maior, o oficial mais graduado desse ramo, era um ministro, é um ministro civil, é assim também continua a ser assim nos Estados Unidos, depois obviamente subordinado ao ministro da Defesa, que como sabemos nos Estados Unidos se chama secretário da Defesa, ou agora secretário da Guerra, mas este John Fallon é a última vítima, mas por exemplo o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Randy George, há uma semana atrás, e tivemos outras demissões, o chefe máximo das informações militares, a almirante, a primeira almirante que era, no fundo, a comandante operacional da Marinha, e eventualmente um cargo ainda mais importante, que são os comandos regionais. Os Estados Unidos, portanto, nos Estados Unidos, o chefe de Estado-Maior da Marinha, ou o ministro da Marinha, não comanda operações, não está a comandar os navios no Golfo, ou no Mar Arábico ou no Mar Vermelho. No fundo tem uma função de gestão, digamos, financeira, logística, de preparação de meios, de treino, e depois as forças operacionais, ou seja, que estão no terreno, estão subordinadas a comandos operacionais conjuntos integrados, que juntam todas as forças. Sim. A Marinha, a Força Aérea, os fuzileiros, que nos Estados Unidos também são um ramo autónomo. E, portanto, aí, por exemplo, o comandante do Southcom, que é o comando para a América do Sul, por exemplo, também foi demitido em janeiro, demitiu-se em protesto contra estes ataques contra lanchas que ele considerava ilegais, considerava que eram ordens ilegais. E, portanto, eu diria, a maior parte das missões não tem um impacto direto na condução da guerra, porque essa cabe ao Comando Operacional Conjunto Regional, chamado CENTCOM, que tem o controle do Médio Oriente, e portanto, esse almirante tem-se mantido em funções, mas ainda assim é realmente algo muito pouco comum, eu diria que aqui o mais preocupante, em termos de coisas como a condução da guerra, é que a mensagem que isto passa é que, porque realmente não tem precedentes, já em décadas e décadas, não creio que tenha realmente precedentes na história dos Estados Unidos, a mensagem que isto passa é que o Ministro da Defesa, ou o Ministro da Guerra, o Pete Hegseth, o Presidente Donald Trump, só querem yes men, só querem pessoas que lhes digam que sim, que têm razão, que as decisões deles são todas geniais, que não vão ter nenhum problemas. Ora, isso numa guerra é uma coisa terrível. E, aliás, estamos a ver o efeito disso. A mim custa-me a acreditar que os militares americanos continuam a ser muito competentes. Não tenham avisado Donald Trump que o Estreito de Hormuz ia ser um grande problema e que seria preciso uma concentração de meios muito superior àqueles que foram enviados para lá para impedir preventivamente que isto pudesse acontecer. Mas é evidente que o Presidente Trump ignorou isso e é bastante provável que vai continuar a fazê-lo. Que estes oficiais não tenham insistido na questão, nomeadamente porque perceberam que se insistissem muito, provavelmente seriam corridos, seriam demitidos. E, portanto, fazer uma guerra em que ninguém está disponível para dar mais notícias, para dizer eu vou cumprir essa ordem, mas essa ordem é errada. Isso vai dar resultados desastrosos. É muito perigoso. E, portanto, parece-me que é realmente uma má notícia do ponto de vista da eficácia, da capacidade militar dos Estados Unidos. Ainda há aqui uma outra interpretação, que é de haver uma espécie de escolha política, ou seja, de se estar a tentar escolher oficiais que politicamente, ideologicamente são vistos como mais alinhados com Donald Trump, que é algo que obviamente não é suposto acontecer numa democracia. A política não deve entrar
na área militar, como os militares também não devem entrar na política, pelo menos até saírem portanto, até se reformarem das Forças Armadas. Vamos também ainda a outros conflitos que costumam ficar mais arredados das notícias, mais esquecidos. Há agora notícias sobre o envolvimento dos Emirados Árabes Unidos no Sudão, mas por via de mercenários colombianos. Portanto, Bruno, esta parte da viagem passa de uma tirada só por 3 continentes. Sim, portanto, foi aqui a ideia de, enfim, para gerir o tempo, tocarmos logo em vários continentes de uma só vez. Portanto, temos a África, obviamente o Sudão, a guerra civil no Sudão, desde 2023. É o conflito, provavelmente, que em termos humanitários tem custos mais elevados, fome, enfim, todo o tipo de abusos. Mas depois também o Médio Oriente, os Emirados, que estão aqui, digamos, no olho da tempestade em relação ao Irão, tem sido o país mais visado pelos ataques iranianos, ainda mais do que Israel. São um país que é um país pequeno comparado, por exemplo, com a Arábia Saudita, mas são uma grande potência militar, investiram muito nessa dimensão do poder militar e investiram muito em projetar também influência e, inclusive, poder militar, cooperação nesta área da defesa em África, em países como a Líbia, por exemplo, no conflito a seguir à queda de Gaddafi, mas também aqui, obviamente, no Sudão. Há a questão também do ouro, que os Emirados são um grande centro de comércio do ouro a nível global. O Sudão é um grande produtor de ouro e, obviamente, entrar nestes negócios com grupos armados permite certamente abater bastante o preço de exploração desses recursos. Portanto, os Emirados são aqui um ator muito importante a apoiar um dos lados na guerra civil. Portanto, temos os militares de um lado e depois do outro lado temos estas forças de apoio rápido, que são uma espécie de milícia, são os herdeiros do Janjaweed, aquelas milícias genocidas do Darfur. É um monstro que foi criado pelos próprios militares sudaneses e que depois se voltou contra os militares sudaneses. E, portanto, são acusados de ainda piores abusos dos direitos humanos do que os militares, digamos, convencionais. E depois temos este terceiro elemento, que é a dimensão colombiana, é este grupo de lobos do deserto, que é um grupo de mercenários, de antigos, portanto, forças especiais, tropas colombianas, que, com a pacificação na Colômbia, com os esforços de paz do presidente Petro, enfim, praticamente completamente bem-sucedidos, ainda há um ou outro grupo, mas no fundo houve um grande desinvestimento na dimensão militar na Colômbia e, portanto, às vezes acontece esse fenómeno que é soldados com experiência, veteranos de conflitos armados, que também têm dificuldade depois em regressar à vida civil, de repente percebem que têm aqui um negócio muito lucrativo, que é estas empresas, no fundo, de segurança privada, que neste caso não são bem segurança privada, são mesmo mercenários, ou seja, estão em missões de combate. E, portanto, temos esse ângulo também interessante, que é a pacificação num lado, às vezes pode significar que isso vai alimentar conflitos no outro lado. No outro continente, e aparentemente é exatamente isso que está aqui a acontecer. Portanto, houve uma reportagem muito interessante que, no fundo, acompanhava drones que se percebia que partiam dos Emirados e depois iam a levar a cabo ações no Sudão e que tinham nomes de código como atacador ou atacante, ou seja, tinham nomes de código, por exemplo, em espanhol, e portanto foi por aí que se foi documentando, percebendo o papel deste grupo. De onde é que é essa reportagem? Onde é que se pode ver? Lembras-te, não? Olha, perguntas bem, tenho de ficar. Então, na segunda parte, talvez podemos dizer aos nossos ouvintes, já agora fica também essa indicação, para além da recomendação que vamos ter também na segunda parte. Talvez ficamos por aqui nesta primeira parte. Já voltamos para esta viagem pelos 5 continentes. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
segunda parte do 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Daqui a pouco já vamos conhecer o país em destaque esta semana, mas primeiro, Bruno, ficou prometida na primeira parte essa reportagem de que estavas a falar no final da primeira parte. Sim, são muitas fontes de informação e, portanto, não tinha a certeza, não quis estar a induzir em erro os ouvintes, mas é uma reportagem da BBC que tem como título You Way Back to Colombian Mercenaries, portanto, se procurarem por aí, mas é baseado num grupo num grupo de análise de estudos de segurança que se chama Conflict Insight Groups, Conflict Insights Group, que utilizou, portanto, vários destes mecanismos, digamos, de acompanhamento de drones ou de telefones, de tracking de telefones, para perceber que realmente tinham origem neste grupo de mercenários colombianos chamados Lobos do Deserto. Fica, portanto, essa recomendação. Ainda vai haver mais uma também no final deste 5 Continentes. Vamos agora, Bruno, ao fim de uma era de 16 anos de poder na Hungria. Aqui um balanço da derrota eleitoral de Viktor Orbán. Terá sido demasiado cedo dizer que esta é uma viragem nos populismos? É que este domingo venceu um líder populista nacionalista na Bulgária, Rumen Radov. Será o novo Orbán? Sai um, entra outro? Exato. Eu acho que foi, no fundo, este resultado na Bulgária vai recordar que realmente é preciso ter cuidado com estas ideias de que, de repente, a Europa é toda homogénea e de repente vai toda virar está toda alinhada na mesma direção. Portanto, acho que era um erro também dizer ou deduzir, por exemplo, de Orbán, que havia aqui uma espécie de uma vaga inevitável no sentido de consolidar estas chamadas democracias iliberais ou regimes híbridos, em que havia cada vez mais restrições, por exemplo, aos direitos da oposição. Basta dizer que o Peter Magyar, o líder da oposição, nunca foi entrevistado pela televisão pública em todo o período em que liderou a oposição, só depois da vitória eleitoral. Mas, portanto, o modelo húngaro, de facto, não tivemos nenhum exemplo exatamente igual, com este tipo de vitória esmagadora que Orbán conseguiu, também depois permitindo-lhe alterar as regras para, no fundo, consolidar essa hegemonia política no resto da Europa. Agora, o facto de ele ter perdido não quer dizer que este fenómeno vá desaparecer simplesmente sem mais, até porque as eleições são muito em função também de fatores internos. Por exemplo, na Bulgária, a Bulgária não tinha um governo estável basicamente há 20 anos. Sobretudo nos últimos 5 anos, as eleições multiplicaram-se. Em 2023 houve 4 eleições no mesmo ano. Portanto, os húngaros estavam compreensivelmente fartos de instabilidade e, portanto, encontraram num presidente que até vinha era um militar, um oficial da Força Aérea, foi chefe da Força Aérea, um nacionalista, um pouco populista, mas até de esquerda, portanto, que defende também claramente políticas sociais, etc. Portanto, não é um populista de direita como Orbán, embora tenha essa dimensão realmente claramente populista, também de combate à corrupção, etc., que era outro problema muito sério na Bulgária. Mas, portanto, tem aqui um aspecto que leva a essa ideia, bem, será que ele será o novo Orbán, que ele é relativamente mais eurocético do que tem sido a norma na Bulgária, é muito pró-russo, mas isso, diga-se que na Bulgária também não é assim tão invulgar. A Bulgária é um Estado criado pela Rússia, resultado de uma guerra entre o Império Russo e o Império Otomano, 1878. Na altura chegou-se a pôr a hipótese da Bulgária ser simplesmente anexada à Rússia, mas as outras grandes potências opuseram-se a isso. E mesmo no período soviético e do Bloco Soviético, a Bulgária era considerada, digamos, o país mais alinhado com Moscovo, a partir de 1945, e por 2 vezes, em 63 e em 73, a Bulgária tentou mesmo pedir para passar a fazer parte da União Soviética. Portanto, há esse histórico. Agora, ele é uma figura muito diferente de Orbán. A Bulgária precisa muito mais ainda da União Europeia do que a Hungria. Este Rumen Radov foi muito claro naquele dia a dizer: eu quero uma Bulgária forte numa Europa forte. Portanto, parece ser uma figura pragmática, que defende um certo pragmatismo também nas relações com a Rússia, mas não tem nada ao perfil de alguém que vai passar o tempo a bloquear as decisões no Conselho Europeu, no fundo a ser aqui uma espécie também de cavalo de Troia quase assumido. Orbán não escondia a sua admiração por Putin,
o seu abraço desta ideia de uma democracia liberal e no fundo, sobretudo no último ano, basicamente bloqueou qualquer tipo de decisão importante na União Europeia. Portanto, não me parece que ele queira assumir esse papel com todos os custos também que isso teria. Em termos da Hungria, vamos ver agora o que é que Peter Magyar faz com todo este poder. Já aqui um primeiro passo, não ter bloqueado este empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, sim, de que falámos na primeira parte. Eu acho que em termos de política interna, política externa, ele provavelmente está condenado a não conseguir corresponder a todas as expectativas, que são muitas e muito diversas, inclusive um apoio, enfim, desde a esquerda ao centro-direita no interior da Hungria, mas também ao nível internacional. Mas eu acho que, à partida, ele mostra vontade, de facto, de ser um pouco alguém como, por exemplo, Giorgia Meloni, que tem ideias mais à direita, até em muitos casos parecidas às de Orbán, mas que percebe que na União Europeia não é possível, de facto, ter resultados sem se procurar compromissos, sem ser um pouco um jogador de equipa. E a verdade é que, seja na Bulgária ou na Hungria, ou nos outros 27 Estados-membros, no conjunto dos 27, a União Europeia nunca foi tão popular. Talvez Putin ou Donald Trump ajudem a explicar isso, ou este mundo tão perigoso, com países também como o Irão, mas realmente nunca a União Europeia foi tão popular. Era muito popular na Hungria durante todo este período e, portanto, nunca foi popular, por exemplo, a ideia de sair da União Europeia, que era algo que poderia ser lógico em função da retórica de Orbán. Vamos agora, nesta viagem pelos 5 continentes, ao país em destaque, e é o nosso, Bruno Cardoso Reis, porque estamos na semana do 25 de Abril. O Portugal do 25 de Abril também teve dimensão geopolítica, influência e impacto internacional. Sim, ou seja, achei que seria interessante a esse pretexto realmente tomar Portugal como o país em destaque com esta ênfase neste período. Realmente o 25 de Abril é resultado, desde logo, de fatores externos muito importantes. Enfim, aqui há um fator externo e interno, que são estas guerras em África, estas guerras coloniais tardias, ou guerras do ultramar. Ultramar e colonial já agora são sinónimos. O Estado Novo é que insistia nessa diferenciação, mas obviamente sem essas guerras, em que em 1974 Portugal tinha mobilizado 800 mil soldados, desde 1961, desde o início do conflito em Angola, depois obviamente estende-se a partir de 63 para a Guiné-Bissau e depois em 64 para Moçambique, e portanto essa enorme mobilização, esse enorme investimento, sem um resultado decisivo, sem uma vitória decisiva, realmente é fundamental para explicar a crescente frustração dos militares, que tinham sido um pilar do regime durante muito tempo, de oficiais que, ao fim de 1, 2, 3 comissões de serviço de 2 anos em África, começaram, no fundo, a repensar se o problema não seria realmente o regime. De facto, Portugal continua a ser o único país europeu que continuava a resistir completamente a qualquer ideia de descolonização. A dimensão externa também tem muita importância nisso, porque hoje em dia nós discutimos, será que não devíamos ter feito referendos, eleições em todos esses países? Existiram alguns países, por exemplo, em Cabo Verde ou em São Tomé, e o resultado foi igual, foi o apoio à independência e à independência. Mas, de facto, não foi assim em Angola, Moçambique, na Guiné-Bissau. Muita gente não tem noção de que isso foi uma exigência da comunidade internacional, foi uma exigência das Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas veio cá a Portugal em junho de 1974, logo a seguir à Revolução, dizer se vocês querem apoio internacional, têm de rapidamente negociar com os movimentos armados, que tinham sido reconhecidos pela comunidade internacional, pelas Nações Unidas, como os únicos representantes legítimos daqueles povos. Além de que, obviamente, se nós queríamos paz rapidamente, um cessar-fogo rapidamente, e essa era a vontade esmagadora dos militares e também da generalidade da população, as primeiras grandes manifestações a seguir ao 25 de Abril são nem mais um soldado para as colónias, e, portanto, se nós queríamos isso, obviamente tinha de se fazer acordos com quem estava de armas na mão a combater. E, portanto, esse condicionamento internacional também é muito importante. E depois, na própria evolução da situação de Portugal, há influências e há pressões externas importantes, e Portugal passa a ter uma enorme importância também a nível externo, a nível global. A grande cimeira de Helsínquia de 1975, que é onde se vai tentar fazer a chamada Ata Final de Helsínquia, é uma espécie do tratado de paz que devia ter existido depois da Segunda Guerra Mundial e que não se conseguiu assinar em 45, só em 75 é que se vai conseguir, no fundo, estabilizar a situação na Europa, formalizar as mudanças de fronteiras a seguir à guerra e tudo isso. Mas um dos grandes temas improvisados nessa cimeira internacional, que supostamente não iria tratar disso, foi realmente a situação em Portugal.
E, portanto, por exemplo, os norte-americanos deixaram muito claro aos soviéticos que se Portugal caísse para o outro lado, ou seja, se houvesse uma tomada de poder pela esquerda radical, pelo Partido Comunista em Portugal, pusesse em causa a pertença de Portugal ao Bloco Ocidental, isso seria visto como uma enorme deslealdade, poria em causa todo o esforço da chamada détente, desanuviamento, que vinha tendo lugar desde o final dos anos 60 e em que Helsinki era precisamente um marco importante. E, portanto, obviamente há mobilizações de apoio externo. Obviamente o Partido Comunista era muito apoiado pela União Soviética, mas Cuba, por exemplo, o hotel vai visitar Cuba, e os países ocidentais, europeus ocidentais, vão se mobilizar muito para apoiar os partidos moderados, a Internacional Socialista para apoiar o Partido Socialista, que entanto tinha sido criado, e outros para apoiar outros partidos que vão surgindo, e portanto os países europeus têm aqui um papel também muito importante, também para convencer os Estados Unidos de Kissinger a não abandonarem, a não deixarem cair Portugal como uma espécie de vacina comunista para o resto da Europa, e também a apoiar financeiramente a transição, os partidos, mas depois o próprio processo de transição, com ajudas financeiras muito importantes e com esta promessa também, esta perspectiva de futuro de, se Portugal se democratizasse, poder vir a fazer parte de pleno direito das comunidades europeias, que eram as antecessoras da União Europeia. Portanto, há realmente aqui vários ângulos internacionais que são muito importantes para se perceber o que é que aconteceu em Portugal, embora eu, em relação a Portugal, como em relação a outros países, resisto sempre muito a esta ideia de que isto quer dizer que foram os Estados Unidos que decidiram o que é que ia acontecer, ou que foi a União Soviética. Acho que são sobretudo os portugueses que vão decidir como é que as coisas evoluem. Mas não há dúvida que os atores externos tiveram aqui um interesse muito grande, um impacto, uma influência muito grande, condicionaram muitas coisas, apoiaram muito outras. E depois é sempre interessante aqui olharmos também para a comparação com outros eventos deste tipo, golpe de Estado, revolução. O que é que... Sim, ou seja, no fundo Portugal vai atravessar um processo revolucionário, começando com um golpe de Estado. Isso é relativamente... é o que acontece, mas não é inevitável. É possível haver um golpe de Estado sem haver um processo revolucionário. No fundo, uma pequena mudança na elite política. No caso de Portugal, o 25 de Abril é um golpe de Estado clássico. No fundo, os militares, e são apenas militares até, que vão tomar os principais pontos estratégicos, os centros de poder, os centros de comunicações, o aeroporto, a RTP, as rádios, etc., e vão impor uma mudança de regime, mas isso vai abrir realmente um processo de mudança revolucionária, de mobilização também social muito ampla, com mudanças muito grandes, não só a nível político, mas também económico. É verdade que este é um período de ouro dos golpes de Estado. Há um livro, aliás, clássico, Coup d'État, a Handbook, portanto, uma espécie de manual do Eduardo Luttwak, que no fundo é um pouco o livro de referência nesse período. Há até especulações de que poderá ter sido lido por alguns destes golpistas, mas, por exemplo, no ano anterior tínhamos tido o golpe de Estado no Chile, de sentido oposto, não é? Mas, portanto, é um período realmente em que há uma vaga grande de golpes de Estado, de mudanças revolucionárias. Outro, obviamente, é o caso do Irão. Aí temos um colapso do poder e uma revolução em 79. Já agora também há aqui uma dimensão do Médio Oriente, que é um dos impactos muito importantes que condiciona este processo é o choque petrolífero. É a primeira grande crise petrolífera em 1973. Sim, que tem sido muito citada agora, portanto, com a comparação que está a ser feita com 2026. Toda aquela inflação, enfim, é o resultado das confusões revolucionárias e de mais opções económicas tomadas no período revolucionário, mas também portanto, obviamente isso assusta investidores, etc. O processo das nacionalizações vai ser também muito problemático depois de gerir, mas a crise económica é geral, e é geral na Europa, e a inflação também é geral, e este fenómeno também que agora se fala muito de estagflação, não é? Portanto, inflação muito elevada, a parte de estagnação ou de recessão económica, portanto, isso é algo que também está muito presente. Aquilo que distingue muitas vezes, que é apontado como distintivo realmente do caso português, é que é uma revolução, é um golpe militar que abre um processo revolucionário e em que o resultado é um processo de democratização. Isso não é assim tão frequente, não é assim tão vulgar. Sim. Os golpes militares geralmente dão como resultado, podem resultar em revoluções, mas dão como resultado ditaduras e não processos de democratização. E Portugal aí até é apontado, por exemplo, com um autor, o Samuel Huntington, que é muito conhecido pelaquela tese do choque de civilizações, mas ele tem uma outra obra também muito conhecida, em que ele defende a ideia da terceira vaga de democratizações,
essa vaga é inaugurada por Portugal. Portanto, a ideia é que Portugal depois vai influenciar também a democratização em Espanha, depois nos países da América Latina, que tem até uma ligação cultural, linguística, etc., e depois vai influenciar também o fim da Guerra Fria na Europa, os processos de democratização na Europa de Leste e, a partir daí, noutras regiões também, embora de forma mais frágil. Portanto, aí estivemos na dianteira. Entretanto, reacendeu-se aqui a polémica dos presos políticos. A Revolução foi há 52 anos, mas há aqui discussão. Foi trazida até pelo líder do Chega durante os 50 anos, as comemorações dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, de 1976. Presos políticos antes e depois do 25 de Abril. Que altura é que foi mais violenta, afinal? Eu acho que o que tem sido referido parece-me evidente, que não se pode comparar diretamente uma ditadura institucionalizada durante 48 anos com um instante dessa ditadura, que é aquele período em abril de 74, com, por sua vez, depois um processo revolucionário em que, em Portugal, como em qualquer lado, há uma explosão, digamos, de conflitos, de violência muitas vezes desorganizada, o Estado está muito fragmentado, tem diferentes polos de poder, portanto há uma grande confusão, se quisermos. Agora, eu acho que é muito importante, de facto, contrariar um bocadinho, como historiador, esta ideia de que o PREC foi uma espécie de festa, não é? Magnífica, e depois acabou a festa em novembro de 75, que é uma versão que, por exemplo, sobretudo a esquerda mais radical gosta muito de promover. Bem, desde logo a festa acabou porque os portugueses não acharam piada à festa. Portanto, acabou por via eleitoral. Os portugueses votaram em abril de 75 para uma Assembleia Constituinte, que estabeleceu a Constituição que temos atualmente, e depois votar nas primeiras eleições livres a seguir a isso, também em 76, optaram por um Parlamento, por um Presidente, etc., que não estava alinhado com essas ideias revolucionárias mais radicais. E uma parte da razão provavelmente terá a ver com o facto de ter havido, de facto, abusos de poder, prisões com mandatos em branco, sem culpa formada, em que depois as pessoas nunca foram julgadas, e, portanto, esses aspectos, de facto, devem ser referidos. Agora, acho que não faz sentido, no fundo, atribuir isso à democracia consolidada portuguesa a partir de abril de 1976. Comparando com outros processos revolucionários, por exemplo, no Irão, em 79, ou na Revolução Francesa, em 1789, ou mesmo comparando com a transição pacífica espanhola, esse é um dos paradoxos interessantes. A transição pacífica espanhola foi mais violenta, foi mais mortífera do que a Revolução Portuguesa. Portanto, talvez à volta de 800 mortos no período de transição entre 75, final de 75 e 1982. Mesmo numa decorrência disso, que é os movimentos terroristas que depois prolongam, por exemplo, as FP25, que é algo que eu, de facto, não desvalorizo todo, mas, obviamente, o nível, temos à volta de 20 mortos, inclusive uma criança morta pelas FP25, mas, obviamente, mais uma vez, a ETA tem todo o seu acumulado, também tem centenas de mortos, não é? Tem à volta de 2.000 feridos graves. Portanto, a transição pacífica espanhola, mesmo nessa dimensão, também foi mais violenta do que a portuguesa. Obviamente isto não é desvalorizar a gravidade de nada disso. Claro, mas a comparação histórica e entre países ajuda-nos aqui a ter uma percepção do todo, do conjunto. Exatamente. Ajuda-nos a perceber, no fundo, o grau de intensidade desta violência. Claro. Nas mudanças de regime há sempre conflitos e há sempre violência. Porque ninguém gosta de perder poder e, sobretudo, porque geralmente uma mudança de regime implica uma amplíssima coligação que se opõe àquele regime, é o que vimos um bocadinho agora com o Peter Magyar. Sim. Ora, depois o problema, que foi o que nós tivemos em Portugal, é muito fácil haver um grande acordo sobre queremos acabar com o Estado Novo, com a guerra colonial. Mas o que é que se vai fazer a seguir? Que regime é que vamos construir a seguir? Que modelo económico? Isso aí vai haver inevitáveis divisões, porque é uma coligação muitíssimo ampla. E, portanto, isso gera conflitos. E, por vezes, esses conflitos são violentos. Apesar de tudo, no caso português, o nível de violência, de repressão foi relativamente limitado, quer no número, quer no tempo. Também já agora pode-se dizer isso um pouco em relação à ditadura portuguesa. Comparando o salazarismo com o franquismo, de facto, o número de mortos e de presos pelo franquismo, mesmo depois do fim da guerra, mesmo depois de 1949, é muitíssimo maior do que no caso de Portugal, para não falarmos da Alemanha nazi ou da União Soviética de Stalin. Mais uma vez, isto não é desvalorizar, para mim, que sou um adepto dos regimes pluralistas, democráticos, direitos, não é desvalorizar a dimensão ditatorial do salazarismo, mas, objetivamente, em termos de nível de violência, de repressão, de facto
mais moderada em relação a outras ditaduras. Isso provavelmente também influenciou a própria violência no processo revolucionário. Há um episódio famoso na chamada Assembleia Selvagem do MFA, naquilo que é hoje o Instituto de Defesa Nacional, em que se começou a defender penas de morte e alguém, não sei se o Vasco Lourenço, já não me recordo, mas um oficial destacado do MFA disse, bem, por essa lógica, aqui o coronel Varela Gomes, que tinha estado envolvido numa tentativa de golpe contra o Estado Novo e tinha sido preso, também teria sido executado e não foi. Portanto, nós vamos fazer pior, vamos ser mais violentos do que o próprio Estado Novo, do que a ditadura que que derrubámos, não é? Portanto, acho que isso realmente vale a pena ter em conta esses Estados, sem desvalorizar, lá está, a dimensão repressiva de abusos ou de violência que realmente existiu com o Estado Novo e depois também durante o período do PREC, e na forma de terrorismo com as FP25 nos anos 80. Naturalmente. Daí que é muito interessante ter aqui as explicações de um historiador. Temos de ir, Bruno, à recomendação desta semana. Sim, a recomendação desta semana é um artigo publicado na revista Foreign Affairs, que saiu agora, há uns dias, do Edward Fishman, chama-se How to Fight an Economic War, como combater uma guerra económica, um manual de campo, um manual do utilizador, se quisermos, para um mundo em ruptura ou em conflito. E, portanto, acho que tem tudo a ver realmente com o contexto em que nós estamos. Tudo indica que vamos ter uma tendência para conflitos armados recorrentes. É sempre assim quando vemos processos de transição de poder, de surgimento de novas potências, como a China, mas neste caso ainda temos este dado adicional, e isto é interessante porque é um autor norte-americano, numa revista norte-americana, temos este dado adicional, digamos, que complica ainda mais as coisas, que é os próprios Estados Unidos, que nós nos habituámos a ver como o pilar da ordem internacional, por exemplo, económica, são hoje em dia talvez um dos principais fatores, digamos, de instabilidade, de imprevisibilidade, de conflitualidade. O próprio Presidente Donald Trump, aliás, gosta de se gabar disso, não é? De que com ele nunca ninguém sabe com o que é que se pode contar. E que põe o direito internacional na gaveta, não é? Exatamente. Bruno, fica por aqui a viagem de hoje pelos 5 continentes e percebemos que está mesmo tudo ligado. Já sabe, se tiver perguntas, dúvidas, pode escrever-nos através do e-mail ouvinte@observador.pt. Pode também enviar-nos mensagem através do WhatsApp 910024185 e ainda através do Spotify. Pode sempre deixar comentários a cada novo episódio e também ativar aquele alerta para seguir os 5 continentes. Bruno, no próximo sábado já é com o teu companheiro habitual destas viagens pelos 5 continentes, o João Costa Silva. Um beijinho e boa semana. Muito obrigado, Vanessa. Foi um prazer. Um gosto também. Até breve.